Olá, amigos, companheiros, acompanhantes do meu canal aqui no YouTube, onde sempre apresento novos vídeos, né, do Topo 2. E aqui, mais uma vez, estou a apresentar o programa desenvolvido para locação e execução de túnel, né, onde é aplicado a rodovias, ferrovias, né, qualquer tipo de serviço que envolva túnel, em abertura de estrada, né, dentre morros. Então aqui vem um croquis agora ilustrando a nova atualização, pois a primeira que fiz, ele só executava considerando a seção plana. Aqui mostra aqui uma seção tipo de um túnel, onde temos as medidas aqui relacionadas a ele. Observe aqui, ó. Note que aqui nessa seção tem um ponto comum, onde tudo é partido dele, as medidas relacionadas a ele. Esse C1 aqui, ó. O ponto C1, embora ele também serve aqui de centro de raio para uma das curvas do túnel, ele amarra inclusive os outros raios em relação a ele. Note aqui que tem uma medida daqui, um L, né, até a amarração desse outro raio aqui, ó. A mesma coisa será para o outro lado. Então está usando amarrado nele. Note também tem uma elevação em H positivo, subindo a partir dele para encontrar o raio, o centro do raio da curva 3. Mesma coisa a curva 2, ó, o raio aqui, a medida L aqui positiva, com base no eixo, e o H também aqui representado. Então devemos o quê? Fazer nossos cálculos para que depois na implantação, não só desses raios, mas os pontos que vamos, aqui vem alguns pontos de fogo, onde é furado, colocado a dinamite e explodido para poder ter a retirada de pedra de material. Aqui só tem alguns pontos, mas pode ter N pontos aqui representados. Então a intenção é antes a gente calcular e listar esses pontos, de 1 até quantos pontos sejam. Fazer uma lista e encontrar o L, a medida L, que é amarrada nesse eixo aqui, ó, do C1, considerando como se fosse um norte dessa figura, e o L para a direita, o L negativo para a esquerda, para cada ponto desse. Também o H, né, com base nesse zero aqui, subindo, ó. Entendeu? As intenções é essa, dessa seção tipo. Depois que calculamos e temos todos os pontos listados nessa parede, isso aqui é parede, não é coordenada, é ordenadas de medidas. Depois que você define a coordenada, estaca desse ponto, conforme mostra aqui, ó, e a cota Z, essa cota Z, justamente esse C será substituído. Ou todo o H que partir daqui tem que ser somado a essa cota. Então, aí passa agora a ser cotas reais, né, dos pontos literais. Então, aí ilustrado, em outra imagem eu tenho aí mostrando como fazer esses cálculos aqui, é só procurar nos vídeos. E agora vamos operar o programa para ver o desenvolvimento dele em operação. Vamos dar um zoom aqui. Note aqui agora o eixo projetado. Isso pode ser em tangente ou curva. Por que pode ser em tangente ou curva? Uma curva é feita de pequenas tangentes. Ninguém coloca uma curva toda circularzinha. Quem faz é as máquinas depois de abrir. O que é que fazemos quando é em curva? Quebramos o estaqueamento, né? Mesmo na curva, ela vai vir aqui, vamos dizer, de 5 em 5. Se a vareta de perfuração é 4 metros, por que não de 5 em 5 aqui, ó? Aí a curva sai de 5 em 5. Quando o programa pedir a estaca próxima à parede, escrevemos um aqui antes e outra depois. Ou seja, uma de 5 estará dentro de um vão de 5 metros. Esses pontos aqui. Entendeu? Então pode também ser usado em curva. A vantagem desse programa é você carregar essas estacas
já quebrada, exportada do topográfico para o programa aceita isso. Ou simplesmente você digita um a um e guarda dentro de uma obra. Ou se não, faz seu croquis, deixa as coordenadas aqui observadas, e aí digita as coordenadas também na hora no campo, não tem problema. O programa opera de qualquer forma. Então aqui, o que é que complica na marcação do túnel? Por que eu fiz essa nova atualização? É o seguinte, essa seção é plana. Observe aqui. Quando nós aplicamos essas fórmulas, esses L e os H, ela vai dar uma medida plana. Vou ilustrar aqui. Por exemplo, o ponto do eixo está batendo aqui, ó, nessa parede, tá certo? Então, o primeiro cálculo vai ser encontrar a estaca, que chegou aqui, e aí aplica essa seção. Note que a seção vai cair aqui, ó, plana, perpendicular ao eixo, a 90 graus. Aí o que é que complica na hora de marcar? Quando é detonado a parede após a marcação topográfica, furado e detonado, a parede nunca fica lisa igual a uma construção civil, né? Uma parede levantada. Jamais. Isso é um sonho. Então, quando explode, que tira, às vezes a parede fica com a saliência, né? Aqui pegou plano, afundou. Então ela oscila, ela pode ficar em diagonal a seção. E aí é onde pega os cálculos. Pois se você aplicar uma seção plana dessa, o que é que vai acontecer? Observe aqui, ó. Quando você lê o ponto, ele vai encontrar a estaca. Tudo bem, estaca 10 mais 13, beleza? Pronto, fez o cálculo. Essa 10 mais 13 não serve para esse ponto aqui. Por quê? Aqui já é 10 mais 12, 40. Ou seja, a parede voltou, a estaca voltou, diminuiu. Também não serve para a da frente, ó, o ponto aqui na frente, a estaca cresceu. Então o ponto é perdido. Como? Quando você calcula a projeção, está aqui o ponto calculado. Se a parede estivesse aqui, beleza. O ângulo era esse tracejado aqui, ó, calculado. Ó. Se a parede estivesse aí, era só aplicar essa distância, o ângulo, e está aí o ponto marcado. Foi o que aconteceu. Como a parede andou, seu ponto desliza a projeção e vai lá para frente. Ó. Então há um erro aqui, ó, se você marcar. Agora aí é onde entra o topo 2. Ele vai deixar essa medida em aberto para que você confira isso. Nós vamos ver daqui a pouco. E se ela oscilar, você atualiza. Note que aqui apareceu uma medida. Ó. Eu coloquei aqui no croquis para poder ilustrar. Essa 11,552 milímetros é da estação até no mesmo ângulo até a parede onde ela encontrou o ponto. E isso também envolve a questão de elevação, pois o eixo aqui tem uma rampa de inclinação. Até a cota muda. Se você observar um ponto calculado aqui, ó, olha a cota aqui, ó, 50, 650. Como andou um pouquinho, já está aqui, ó, 50, 700. Essa diminuiu, 50, 620. Então muda. Então é bom termos cuidado. O programa é ótimo, vai fazer a marcação no lugar onde deve ser o túnel, para que os furos sejam perfeitos. Porque a linha de azimuth de cada furo desse é definido, você não pode mudar. O calculista, ele desenvolveu o cálculo dele para que quando detone nesse ângulo, nesse ponto aqui, ele atinge até esse lado aqui. Então não podemos mudar o ponto. Veja um caso maior aqui, que distorcimento infeliz aqui. Vamos considerar que pegamos o centro do pilão aqui, tá? Locamos ele, beleza, a estaca está aqui. Quando a gente abre 3,50 m para a direita, olha, já deu uma diferença. Se nós estivéssemos com essa estaca aqui, veja que diferença. Foi calculado 3,50 m nessa estaca. O ponto estaria aqui. Você não vai quebrar a parede 1 metro, 2 metros para poder colocar seu ponto, não. O programa é que tem que se virar. Olha quanto abriu aqui, ó, 835 milímetros fora do lugar. Porque a parede pegou antes o alinhamento. Ela andou, ela adiantou para o seu lado, encurtou. Então vamos ligar aqui e aplicar agora o programa para ver como é que ele
vai resolver essa questão. Vamos ligar aqui o Topo 2, acionando ele. É um programa que você pode comprar, são quase 60 programas aqui. Aqui são módulos, e aí você manda um e-mail e pode comprar através do e-mail ou no Mercado Livre. Vamos abrir aqui, ó. Ele está em... O túnel está na parte de curvas, pois é traçado, né? Horizontais, tangentes, estradas, né? Então está aqui, eu coloquei ele aqui em curvas. F2, tá aqui a indicação. Aqui no último ponto, no último programa desse módulo, isso aqui todos são programas, ótimos programas. Tem aqui, ó, eixo tangencial. Depois eu acredito que eu vou botar aqui eixo tangencial e túnel, porque aí fica mais fácil, até aparece o nome aqui. Mas tá aqui, o vídeo está aí, está ensinando. Pressionamos a letra J, tá aqui o J. Aí nisso ele mostra a questão do eixo tangencial, né? O eixo está aqui. Você pode locar um ponto, ó, deslocado, ou no eixo. Você escreve offset, nesse caso aqui o offset. Aí estaca, né? E ele vai locar esse ponto aqui com a estaca definida aqui, com offset de abertura. Damos um Enter. Vamos escolher, em vez de estradas comum, vamos escolher túnel. Ok. Você navega aqui. Dá um ok. Ele pergunta, a grande vantagem do programa: coordenada de marcos e estacas. Você tem um arquivo já dentro dela? Você exportou ou digitou um a um dentro de uma obra? É só você usar. Se você não tem, mas tem aqui escrito conforme está esse croquis aqui, ó, você usa digitar coordenadas. Mas eu tenho uma obra que já exportei para aqui. Eu digitei uma obra aqui dentro. Vamos lá, damos um ok e vou usar ele. Note que aqui já estão duas obras, uma demonstração, que é HP, o programa aí atrás, e a que eu criei para esse túnel. Então selecionamos o arquivo, damos um ok. Ela então pergunta, ponto da estação, é o nome mesmo do ponto. Note aqui a estação é 2. Você digita do jeito que você escreveu no campo ou no arquivo. É 2. Confirma no Enter. Altura do instrumento, 1,50 m. Enter. Altura do prisma para leitura de ré, 1,50 m. Enter. Qual o ponto da ré? Qual é o ponto que vamos usar? Está lá, definiu ele já, deu nome, pronto, está aqui. É o E1. Enter. Pronto, o programa diz o seguinte: você que está estacionado em E2, ele manda visar e zerar o equipamento. Você não precisa digitar nenhum azimuth para não errar. Pode zerar. Confira a distância e aqui o desnível vertical. A distância vertical. Enter. Então ele pergunta qual a estaca inicial. Aí observa, digite como está no arquivo. Por que isso? Porque se você digitar de forma errada, ele vai hesitar o programa e vai sair. Lá dentro do arquivo ele está escrito o seguinte: 10, só 10. 10, um sinalzinho de mais 10, né? 11, e aí vai. Eu vou dizer a ele que eu estou aqui na estaca 10. Eu não preciso locar essa estaca. Eu sei que o túnel aqui está numa tangente e que entre a estaca 10 e 11 está a parede. Em qualquer lugar, eu não sei ainda. Então vou dizer aqui que estamos na estaca 10, que equivale a 200 metros em estaca de 20. O programa aí está programado para 20, mas você pode mudar para quilômetro. Enter. Então ele pergunta a referência do eixo. Essa referência aqui é amarrada em que? Você tem um azimuth, no caso aqui, ó, está dizendo 90 graus. Se eu não tenho, não calculei fora antes, eu posso também informar a próxima estaca, é o que eu vou fazer aqui, ó. Próxima estaca. Por que o próximo estaca? Ele vai pegar, inclusive, as cotas e vai já calcular essa rampa aqui do eixo. E guardar o percentual em milímetros por metro para aplicar a parede aqui.
Então vamos dar um Enter. Aí o programa pergunta qual a próxima estaca. Digite como está no arquivo. Lembre sempre disso. Eu digitei lá no arquivo assim, ó, estaca 11 é só 11. Precisa mais que isso. Enter. Agora ele diz, a entrada de elementos, ou seja, de leitura, né? Você vai usar o equipamento abrindo o ângulo, lendo a distância horizontal e distância vertical, ou você vai operar o aparelho, ele já lhe dando direto, quando você lê aqui na parede, as coordenadas que você encontrou. Aí é você que escolhe. Eu vou escolher aqui ângulo, distância horizontal e distância vertical. Enter. Ele aqui ele pede a altura do prisma mais uma vez. Por quê? Nesse caso de parede, é aconselhado que você use, se tiver uma estação com laser, não precisa de prisma. Então é zero, né? A altura do bastão, né? E eu aconselho que vocês ajustem seu prisma para que lê sem considerar a altura do bastão. Pois no fundo do prisma, se você pôr um pino nele, com 1 centímetro para trás, geralmente 1 centímetro desses prismas, você ajusta a constante de seu equipamento para zero e ele vai ler direto nesse pino atrás do prisma. Então se você colocar o prisma aqui, ele lê direto na parede. Ó. Tá entendendo? É mesmo como se fosse um refletor ou uma estação a laser, né? Então vamos digitar zero aqui, não tem altura de bastão aqui. Enter. Agora ele já está perguntando o elemento que é. Você já deu sua ré, ele mandou zerou. Eu vou abrir um ângulo aqui e ler um ponto na parede aqui em qualquer lugar. Eu não sei onde tem esse eixo ainda. E nem loquei nada de alinhamento. Eu só tenho as estacas escritas aqui nas paredes, né? Para meu controle. E aí agora eu vou digitar aqui, ó. Eu li 184 graus. Separo com ponto. 23 minutos e 44 segundos. Então agora ele pergunta qual distância lida na parede. Observe que ele pede que seja na parede, direto. O prisma é zero. Eu li aqui nesse ponto, está aqui indicado 10 metros, 10,653. Enter. Quando você lê, aperta para ler a distância, o equipamento automaticamente lhe mostra no visor a distância vertical, que é relacionado entre a altura do eixo da estação e o eixo do prisma, o desnível entre elas. Então, aqui eu vou pôr zero. Vamos estipular zero aqui. Mas você pode observar o que tiver lá, para mais ou para menos. É só botar o sinal, se for negativo, aqui, menos tanto ou mais tanto, não tem problema. Enter. Aí o que foi que o aparelho fez, o programa fez aqui? Ele disse que encontrou nessa parede aqui a estaca calculada através dessa distância. Ele fez o cálculo aqui, ó, interseccionou e viu na paralela aqui que essa estaca é 10 mais 13. E o que são essas medidas aqui? Ó? Direita, uma setinha para a direita, 0,700 milímetros, né? O ponto 70. E aqui subindo, a setinha está apontando que você tem que subir 55 milímetros, ou 550 milímetros, 55 centímetros. O que é isso? Ele está dizendo que nesse ponto zero aqui encontrado, você está abaixo de 50, porque ele está mandando subir. E a esquerda, note aqui como está a esquerda. A gente precisa andar para a direita aqui do eixo. É bom observar sempre o sentido crescente do eixo. Porque ela está dizendo aqui, ó, ande 70 centímetros para a direita e suba a partir desse ponto também 55, que você vai achar esse ponto aqui na parede. É tanto que ele diz aqui, ó, essas medidas é para colocar o ponto L0 e H0. Olha ele aqui, ó, L0 e H0 da seção tipo, que é geralmente o eixo com a cota dele elevada. Às vezes tem túnel que você marca aqui o ponto L0 e H0 é aqui, ó. Aí ele tem H negativo também, entendeu? Esse eixo pode estar em qualquer lugar, não importa.
Então, feito isso, o auxiliar está lá tentando, já puxando e tentando chegar a esse ponto, né, na parede. Vamos dar um enter aqui. Para facilitar o programa, já lhe dá aqui, ó, na próxima tela, a mesma estaca. Você vai abrir o ângulo horizontal agora para aqui para cima. Ele está mandando você abrir tantos graus horizontal e o vertical também. Aí você consegue já visualizar o xizinho, o limbo do aparelho, o retículo, já é diretamente na parede se ela estiver correta, né? Quem vai dizer isso? A distância. Ele aqui diz, ó, confira a distância. Agora vai ter que dar essa distância. Sendo isso aqui ok, olha as coordenadas aqui calculadas, para que você anote e possa passar para a fiscalização, né? Geralmente uma obra desse porte tem um bom fiscal, certo? Dá um enter. Agora ele já mudou. Ele pede o quê? Se aqui não bateu a distância, não tem problema. Você pode digitar L0 e H0. Ele vai ajustar esse novo ponto aqui mais uma vez. Mas deu certo? Beleza. Vamos colocar um ponto para a esquerda a 3,50 m. Vamos considerar que está plana a parede aqui, retinha, né? Bem acabada, né? O cálculo inicial é esse. A gente não sabe. A parede vai oscilar, não tem problema. Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó, menos, para a esquerda é menos, né? 3,50. Enter. Qual o H? Eu vou dizer aqui que é 0 também. Tem um ponto aqui, daqui até aqui está 0. Exemplo. Vou botar 0. Não tem altura nenhuma subindo em relação à cota que foi encontrada aqui, ó. Enter. Nota aqui agora o seguinte. Ele traz uma resposta e, ao mesmo tempo, ele deixa em aberto uma questão. É a distância, né? Que ela pode oscilar, lembra? Ele aqui ele diz o seguinte. Você estaca 13, 10 mais 13, né? Ele não achou aqui essa estaca. Então, ele está calculando como se fosse perpendicular aqui ao eixo. E você vai colocar esse ponto aqui, ó. As coordenadas daqui. Depois vamos ver elas. Se for aqui, né? Agora, note. Quando vamos checar essa distância, vamos ver, abrimos o ângulo, manda o auxiliar para o lugar. Aí o auxiliar automaticamente vai e põe o prisma aqui, ó, onde estamos alinhando ele. Vai dar na parede, não vai? A gente vai ter que se forçar na parede, não é? Então, forçou, alinhou, pôs o prisma. Quando a gente lê, achamos, ó, a distância mudou. Por isso que a distância aqui está em aberto. Vamos editar ela, ó, e informar a nova distância que foi encontrada. Não tem problema. 11, o retículo e o vertical está no mesmo alinhamento planejado, conforme está aqui, ó. Ângulo horizontal e vertical. Agora vamos botar a distância. 11.552 foi o que achamos. Diferente do que foi projetado, calculado, né? Se a seção fosse plana. Enter. É tão rápido o programa que, se você não tiver cuidado, note que ela já recalculou até a distância que você entrou, já é outra. Observe aqui. Agora, ele já está chamando esse ângulo aqui, ó. Encontrou a estaca nova. Estaca 10 mais 14, ou seja, andou 1 metro aqui, ó. Na paralela, né? No sentido do eixo, andou 1 metro. Aqui ele bota o novo ângulo, ó. Você vai abrir para essa linha aqui, ó, cheia. E vai achar se a parede, como vai oscilar menos agora, aí já é tolerável. Der 1 centímetro na distância nova, é só dar um enter mesmo. Se não, se for daqueles que gostam mesmo de marcar zerado, é digitar de novo aqui e ele vai dar outro ângulo e outra distância. Mas vamos dizer agora que realmente coincidiu. Chegou aqui, ó. Vamos dar um enter para ver. É ela mesmo. Aí agora as coordenadas para você apresentar, anotar que esse ponto aqui está na estaca tal
coordenada norte e este e a nova elevação. Ó. Ele projecionou com base no projeto e na linha de azimuth aqui do furo, ó, na parede. Ele coincidiu. Né? Tá aí. Marcou, vamos dar um Enter. Então ele pergunta, L, lembre que o L é sempre amarrado no eixo. Aqui o eixo representado na seção tipo. Ó. O L é a distância desse eixo perpendicular até o ponto que você vai marcar aqui. Ó. No caso 3, perpendicular. O H perpendicular à base. É medidas em esquadro, perpendiculares. Então vamos marcar agora, já que ele está na estaca aqui, ó, 14, né? Ele achou aqui, ó, 10 mais 14. Aqui essa linha 10 mais 14. Se você sair marcando vários furos subindo aqui, vai dar quase tudo perfeito, pois ele está próximo, né? A estaca vai oscilar mínimo agora. O programa é muito bom. Mas se você de repente quer marcar um ponto do outro lado, ele vai usar essa estaca, a última, né? Usada, né? Vamos botar aqui um L de 3,50 para a direita. Agora notou que é positivo? Não precisa pôr o sinal, ela entende que é positivo. Mas se for para a esquerda, lembre de acrescentar o sinal. Senão ela vai calcular sempre para a direita. Enter. Confirmamos. O H, 0. Vamos marcar aqui com o H0, lá embaixo. Marquei esse ponto, um aqui no mesmo nível, outro aqui no mesmo nível. Então, Enter. Olha aí. Note agora o seguinte. Ela diz que a estaca é 14, pois ela está com base no último ponto calculado, né? Observe que ela abriu o ângulo. Olha aqui a projeção aqui, tracejada. Veja essa projeção aqui, ó. Passou a parede, eu não quero saber. No cálculo, ela está dizendo que vai encontrar esse ponto aqui, ó. No alinhamento do furo, perpendicular à seção e me deu o ângulo aqui a partir da minha estação. Ela sabe aqui as coordenadas, né? Aí mando o auxiliar vir para o alinhamento. Ele não vai conseguir chegar aqui, isso é pedra. Você também não vai quebrar aqui 1 metro, 2 metros de parede, não tem como. Nem 10 centímetros você consegue, né? É duro, é rocha. Aí o auxiliar se põe no alinhamento, o ângulo vertical também foi orientado, ele baixa ou sobe até chegar justamente no retículo do aparelho, e você faz uma distância, lê, manda ler. Observe o que ela está dizendo aqui, ó. Se fosse projecionado, é para dar essa. O cálculo é esse aqui projetado, para essa estaca, essa seção. Aí você manda ler e diz, caramba, mudou muito. Ó. Olha para onde o ponto veio projecionado. Olha que abertura ele está fora. Então você diz, eu vou ler aqui agora na parede e vou observar. O programa é ótimo, por isso. Ele está em aberto aqui aguardando. Vamos editar. Vamos lá. Ou você apaga um por um, ou como ele está aqui na tela, você pode dar um sem sair do programa aqui, ó. E cancela, ó. Notou? Então vai aqui agora 11,166 milímetros. Aqui na parede, no mesmo alinhamento. Não se preocupe. Vamos dar um Enter para ver o que acontece. Observe aqui, ó. Como você diminuiu a medida, aqui era 10 mais 14, né? Nota aqui em cima agora. Ele recalculou a estaca. Está informando que a parede está na estaca 10 mais 12 e 40. De 400 milímetros. Manda você abrir o ângulo. Se a parede aqui agora está reta, conforme mostra a figura aqui, eu facilitei um pouco, mas você pode ir tentando, não tem problema. Por isso vai ficar sempre aberto aqui. Então, note quanto abriu aqui, 80 e tantos centímetros fora. Então ela recalculou para cá, veja aqui o ângulo. Aqui eu deixei calculado um para vocês verem. 205, isso aqui foi calculado analiticamente mesmo. Não é o programa ali, eu calculei antes para ver. 205, 53, 10. Veja aí se não bate. O ângulo vertical, para que isso aqui? Por que isso aqui? Ele encontrou uma cota diferente aqui, ó. Então ele já calculou um ângulo vertical que nessa distância tal vai bater essa cota aqui. Agora note que a distância era essa no início, você tentou, não deu, aí encontrou essa.
Quando você digitou essa, note aqui a distância agora, como mudou também. Agora é a hora de checar, né? Manda o auxiliar andar, o alinhamento do equipamento, põe o prisma, regula ele na altura exata, né? Sobe ou desce até chegar no retículo. Não mexa na luneta do aparelho. Aqui tem que travar esses dois ângulos aqui. Travou, leu. Se você tem uma estação com laser, é ótimo, né? Põe o refletor e manda ler. Leu aqui. Agora a distância, caramba, realmente bateu. É só dar um Enter. Ela aí, então apresenta o resultado final desse ponto de fogo na parede. Você aí anota, guarda e entrega para o seu fiscal na hora, dizendo que o ponto tal, você pode ter um número de cada ponto, eu não sei. O ponto 1 é igual a estaca 10 mais 12, coordenada deu essa e a cota é essa. Quem quiser agora vai lá e fiscaliza, né? Tá aí, amigos. O Topo 2, ele a cada dia eu tento melhorar o máximo. Sou flexível, alguns amigos me dão dicas, eu aproveito bem, tem que ter humildade. Ninguém é dono de verdade nenhuma, todo mundo aprende. Eu, inclusive, sou um grande aprendedor, né? De ideias dos outros, claro, quem é que não vive de ideias? Agora, o programa eu fiz, apliquei as fórmulas, está perfeito. E quem quiser usar dessa facilidade de marcar túnica é uma coisa muito complicada, tá aí. Entre em contato, vamos sair aqui. O e-mail, vamos abrir aqui o programa. O e-mail está aqui. É só entrar em contato e adquirir o seu Topo 2. Ele é um preço equivalente a praticamente uma máquina dessa. Mas que vocês têm que ver que é uma grande ferramenta de trabalho. Então, é um investimento que vocês vão fazer. Não só esse programa, mas traçados horizontais, verticais, interseções, cálculo de volume, área. O Topo 2 faz tudo isso. Poligonais. Espero que vocês entrem em contato, se gostaram. Dê seus comentários aí. E podem enviar um e-mail também dando soluções, se tem alguma melhora. Eu aceito de bom grado. Agradeço e até outra vez.